Olá, meu nome é Paulo Kim e junto com Francisco Janela e Guilherme Ramé, iremos apresentar nosso projeto final da matéria Redes Sociais, conduzido pelo professor Marcelo Hashimoto, onde iremos discutir nossa análise do cenário competitivo mundial do jogo CSGO. O jogo Counter-Strike Global Offensive, mais conhecido como CSGO, é um dos motivos de tiros mais jogados do mundo, com alcance e presença muito forte principalmente no Brasil, sendo este um dos motivos em a gente ter selecionado esse tema. Em nossa análise, estaremos dando foco no cenário competitivo mundial do CSGO decorridos no período de 2016 a 2022. A partir da nossa base de dados, estruturamos a nossa rede de forma que cada vértice representa jogadores de CSGO, que participaram de times de campeonatos oficiais. Se ligarmos dois jogadores, essa aresta representa que esses dois jogadores já jogaram juntos em algum momento de suas carreiras profissionais. Para entender melhor a construção da nossa análise, precisamos entender alguns conceitos fundamentais e que foram utilizados em nossas elaborações referentes aos jogadores. O primeiro sendo o cluster, que representa o nível de quanto um jogador formou grupos, com pouco envolvimento com jogadores e times diferentes. A interligação, representando a capacidade do jogador em interligar times. A permanência, sendo o tempo de participação do jogador no cenário competitivo. A relevância, expressando o nível de participação do jogador no cenário competitivo, o win rate, ou taxa de vitória, que representa o número de vitórias sobre o número total de partidas oficiais, o KD, que representa a comparação entre o número de abates e de mortes de um jogador, e o clutch ratio, que mostra a comparação entre o número de clutches, que seria a vitória que resta apenas um jogador vivo contra dois ou mais oponentes vivos, e o número de partidas jogadas. Com a definição dos conceitos feita, damos início à formulação das hipóteses que irei listá-las aqui. Nossa primeira hipótese sugere que quanto maior o coeficiente de cluster de um jogador, menor será sua permanência no cenário. A segunda hipótese sugere que quanto maior a relevância de um jogador, maior será sua interligação. A terceira hipótese diz que quanto maior o coeficiente de cluster de um jogador, maior será seu win rate. A quarta hipótese fala que quanto maior a permanência do jogador no cenário competitivo, maior será seu clutch ratio. A quinta hipótese fala que quanto maior a permanência de um jogador no cenário, maior será seu nível de interligação. E o último fala que quanto maior a probabilidade de um jogador ganhar um clutch, maior será o seu win rate. Com a formulação das hipóteses feita, precisamos de mecanismos que expliquem e aprofundem cada hipótese em detalhe. Começando com a primeira hipótese, jogadores que acabam atuando em um mesmo time por um longo período de tempo acabam tendo uma baixa permanência no cenário competitivo, já que estes acabam não aproveitando outras oportunidades e experiências, levando-os a um progresso e evolução lento em comparação a outros jogadores, deixando-os para trás. Referente à segunda hipótese, jogadores que possuem um alto nível de relevância em uma partida, eles acabam sendo mais requisitados por outros times. E dependendo do nível de requisição, times mais conhecidos e famosos podem oferecer melhores condições e pagamentos mais atraentes ao jogador. Além disso, os times realizam contratações constantes, sempre à procura de bons jogadores. Na terceira hipótese, podemos dizer que um jogador possui um maior coeficiente de cluster caso ele tenha jogado com menos jogadores diferentes ou em menos times diferentes. Assim, como a integração entre os jogadores de um time é importante, e este teve contato com poucas pessoas, o estilo de comunicação e integração foi evoluindo e aperfeiçoando a um nível saudável, formando uma identidade única do time. Assim, durante as partidas, a comunicação está bem desenvolvida para aquele grupo de pessoas, o que significa maior coordenação entre os membros. Maior coordenação garante jogadas mais unidas e trabalhadas durante os minutos de cada rodada, o que por sua vez assegura maior número de rodadas vencidas, levando assim a um maior win rate. Na quarta hipótese, um jogador, por ter maior permanência, tem mais experiência dentro do cenário competitivo, o que garante a ele jogadas mais elaboradas e menos desvios emocionais quando colocado em uma situação difícil, né? Um clutch ocorre quando um jogador está sozinho contra dois ou mais inimigos, o que provoca uma situação difícil que requer calma, a conhecimento sobre o planejamento e movimentação, que consegue ser treinado com maior experiência no cenário, tornando o jogador mais preparado para situações de clutch, o que aumenta assim as chances de conseguir assegurá-las. Na quinta hipótese, quando um jogador tem alta permanência, significa que este teve a chance de acumular muita experiência e também de jogar contra muitos times diferentes, nos mais diversos países e campeonatos, o que dá a ele bastante visibilidade no cenário, não só nacional.
Isso leva a um aumento de chances de ser contratado por diversos times ao longo da carreira, aumentando assim a interligação. E na última hipótese, um jogador possui um alto clutch ratio quando é capaz de finalizar rodadas no mesmo jogo em situações difíceis. Isso dá ao time mais pontos de vitória devido à atuação desse jogador, o que inclusive pode desestabilizar tanto o psicológico do inimigo quanto a economia, já que quando um round é perdido, né, a rodada, se recebe menos dinheiro para comprar armas e equipamentos para a próxima rodada. Assim, dá mais chance ao time de alcançar mais pontos de vitória, levando assim a um maior win rate. Depois de explicarmos todos os nossos mecanismos e hipóteses envolvendo as variáveis, vamos adicionar também algumas hipóteses de controle, ou seja, são aquelas que realmente a gente não quer testar porque a gente sabe que elas acontecem ou que a gente espera que elas aconteçam com muita força. Sendo assim, para controle nós temos que quanto maior o KD, maior será o clutch ratio, quanto maior o KD de um jogador, maior será seu win rate, e ao mesmo tempo, quanto maior será sua relevância, maior a sua permanência. Para podermos testar todas as nossas hipóteses junto com os nossos modelos, nós estamos retirando os nossos dados do Sports Data.io. E pelo tamanho que a gente tem de informação, não foi necessário fazer nenhuma amostragem para todos os cálculos feitos daqui em diante. Com os dados retirados do Sports Data, portanto, temos a operacionalização da nossa rede, que ela provém então da tabela de membership dos jogadores, ou seja, o tempo que eles tiveram em um certo time. Sendo assim, consideramos que jogadores já jogaram juntos se eles estiveram no mesmo time numa mesma época, e assim criamos a aresta entre esses dois jogadores. Já para os jogadores em si, pegamos todos os jogadores presentes na nossa base de dados para a formação dos vértices. Percebemos também que no grafo apresenta vários clusters separados que provavelmente ou são times entrantes ou times que nunca trocaram de lineup. E vemos uma massa central forte que provavelmente tem relação com os países que têm mais desenvolvimento do jogo e também algumas massas entrantes a esse mecanismo que possam ser algumas regiões de países que estão começando a participar desse cenário. Partindo para a operacionalização das variáveis, temos que o cluster vem do cluster e coeficiente da rede, assim como a interligação vem do betweenness também da rede. A permanência já é o tempo total de participação no cenário competitivo em dias, o win rate vem do número total de vitórias em um campeonato pelo número total de campeonatos jogados, o clutch ratio é a divisão entre o número total de clutches feitos por um jogador e os rounds jogados por ele. KD é a divisão entre o número total de abates de um jogador e o número total de mortes acontecidas em rounds e em partidas oficiais. E por último, a relevância é a média da porcentagem de cash, que é uma porcentagem que mede a relevância do jogador dentro de um certo jogo, baseado em se ele teve participação nos rounds de abates, assistências ou trades de kill. Com a nossa rede e as nossas variáveis e também as nossas hipóteses, podemos então construir os modelos. Temos que para o modelo A interligação como variável dependente e a relevância como variável independente. Já para o modelo B, temos que o win rate tem dependência do cluster e do KD. Para o modelo C, a interligação tem dependência da permanência. Para o modelo D, o win rate tem dependência do clutch ratio e do KD. Para o modelo E, a permanência tem dependência da relevância e do cluster. Para o modelo F, a interligação vai ter então dependência da permanência e da relevância. Para o modelo G, temos que o win rate vem tanto do cluster quanto do clutch ratio e tanto do KD. E por último, para o nosso último modelo, o modelo H, temos que o clutch ratio provém do KD e da permanência. Vale ressaltar que todos os modelos aqui apresentados são modelos lineares, uma vez que todas as nossas variáveis dependentes elas são quantitativas. Com todos os modelos apresentados pelo Gui no slide anterior, posso agora mostrar para vocês os resultados obtidos. Em primeiro lugar, para a hipótese 1, vemos uma relação negativa, porém ela corroborou exatamente com a nossa hipótese, uma vez que a nossa hipótese define que quanto maior o cluster de um jogador, menor será a sua permanência, ou seja, inversamente proporcional, e por isso o sinal de negativo no coeficiente. Já para a hipótese 2, ela corroborou de modo diretamente proporcional, assim como previsto. A hipótese 3, entretanto, acreditávamos que quanto maior o cluster, maior seria o win rate do jogador. Mas, depois que foi apresentado o resultado, percebemos que essa relação é inversamente proporcional. Ou seja, houve um coeficiente de inversão, um valor negativo. Já para a hipótese 4 e 5, também vemos que ela corroborou perfeitamente com as hipóteses que tínhamos colocado, ainda mais por serem diretamente proporcionais. Mas por fim, na hipótese 6, que estava testando a relação diretamente proporcional entre o clutch ratio e o win rate do jogador, não corroborou. Depois de apresentarmos os resultados, vamos então fazer um recorte dos nossos dados. Em primeiro lugar, no primeiro recorte, vamos fazer um recorte por nacionalidade dos jogadores.
Para isso, escolhemos os jogadores europeus. Por uma vez que na sua região, na Europa, o cenário de Counter-Strike ele é muito mais desenvolvido que em algumas outras regiões do mundo. E além disso, culturalmente, europeus têm uma sensação de comunidade muito maior, tentando então afetar a hipótese 1, 2 e 5, especialmente quando correlacionamos com os nossos dados de rede, tanto de interligação quanto de clusterização. Já para o nosso segundo recorte, nós escolhemos a quantidade de times diferentes que esses nossos jogadores já jogaram. Sendo assim, jogadores que jogaram em menos de 5 times apresentam menos experiência em times diferentes e, por isso, menor contato com outros jogadores, o que afeta diretamente, na nossa opinião, a interligação e, por isso, afetam, então, a hipótese 2 e a hipótese 5. Já jogadores que jogaram em mais de 5 times ou em 5 times apresentam uma menor chance de formação de clusters e, portanto, maior contato com outros jogadores, afetando, portanto, a nossa hipótese de número 1. Para a hipótese 1, nos resultados de cada um desses recortes, assim que os cruzamos, vemos que não houve uma mudança significativa nos resultados, então continua corroborando mesmo com os recortes. Claro, vemos só a diferença no p-value apresentado para maior ou igual a 5 times jogados diferentes. Já para a hipótese 2, encontramos uns resultados interessantes, porque quando o recorte de jogadores europeus é parelhado com maior que 5 times ou menor que 5 times, entendemos que há uma inversão na nossa hipótese proposta. Mas ainda assim, jogadores europeus sem nenhum recorte ainda continuam corroborando e sendo diretamente proporcional, como esperado. Já para a hipótese 5, entendemos um contexto um pouco diferente, que não é inversão, é mesmo a não corroboração. Percebemos que para jogadores europeus que jogaram em mais ou em 5 times, que não há a corroboração então dessa hipótese 5. Okay? Mas ainda assim, entendemos que para jogadores europeus e sem outros recortes ou que jogaram em menos de 5 times, a hipótese ainda continua sendo válida, ainda continua corroborando. Para fins de testes, testamos também para jogadores com maiores ou 5 times diferentes jogados durante a sua carreira. E ainda assim, para esse recorte, houve a corroboração. Então, alguma coisa que, na junção desses dois recortes, causa a não corroboração da nossa hipótese. Vamos agora partir para a síntese e explicar um pouquinho mais desse resultado da hipótese número 5. A hipótese número 5, lembrando, ela é referente à permanência e à interligação, ou seja, quanto maior a permanência, maior a interligação. No geral, percebemos que essa hipótese corroborou, ou seja, a permanência gera visibilidade, essa visibilidade aumenta a contratação e o aumento da contratação, consequentemente, aumenta a interligação dos jogadores. Mas quando olhamos para o recorte de jogadores europeus que jogaram mais de 5 times, percebemos que existe um baixo número de dados que pode ter influenciado esse modelo. Mas mesmo assim, 10% ainda é significativo o suficiente, pela nossa quantidade absoluta de 66 jogadores. Ainda assim, a gente pode tentar avaliar um pouco mais a fundo a parte social do problema. E então, identificamos que, como explicado para o recorte, o senso de comunidade pode realmente afetar essa hipótese, uma vez que essa cultura europeia de senso de comunidade vai fazer com que eles continuem na mesma rede, continuem no mesmo grupo de pessoas, que possam então parar essa corroboração de quanto maior a permanência, maior a interligação. E ainda assim, times fixos por mais tempo acontecem muito comumente na Europa, especialmente no contrário de Counter-Strike. Quando percebemos que quando há uma nova contratação, normalmente o time inteiro é levado junto para esse novo cenário ou para esse novo time. Como a nossa hipótese 5 ela corroborou no geral, vamos tentar então explorar um contexto alternativo para podermos testar então a robustez do nosso mecanismo. E por isso a gente abstraiu um pouquinho qual o tipo de jogo em si, que já que o mecanismo não depende de nenhum tipo de variável provinda do FPS, vamos entender se as relações de um outro jogo que tenha um estilo diferente, nesse caso MOBA pelo League of Legends, ele pode trazer alguma variação para o mecanismo e possa não corroborar com ele. Para isso, pegamos então como contexto alternativo o cenário mundial de campeonatos oficiais do jogo de League of Legends dos anos também de 2016 a 2022. Calculando então a hipótese 5 para esse contexto, temos que nos nossos resultados adicionais à direita o nosso grafo gerado então para poder termos o cálculo da interligação. É interessante que no grafo
a existência de clusters muito separados, como era mais visto no grafo de Counter-Strike, temos que então ele não é tão presente aqui, tendo alguns pontos mais densos pelo meio, até um pouco diferentes, que talvez possam ter alguma coisa a ver com nacionalidade. Já para o modelo, nós estamos utilizando então que a variável dependente é a interligação e ela provém da permanência. Ainda assim, para um outro jogo, para um outro contexto, vemos que a robustez do mecanismo realmente se aplica, tendo que a hipótese e o mecanismo corroboraram com os resultados. Obrigado pela atenção dos professores, espero que tenham gostado do nosso trabalho.